Aqui tem uma... Isso mesmo, uma coisa. Sobre a perda de peso, não está com medo de não perder peso? Eu até tenho medo de não perder porque fiz tudo. Mas tudo bem, eu estou brincando. Eu estou uma festa. Mas eu... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa prova Eu choro. eu choro mesmo. Eu choro. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Tem alguém professor. com o som aberto aí, vazando o telefone. Então, boa noite a todos. Vamos aguardar só enquanto estão chegando. Professor, boa Opa, noite. boa noite, É o Danilo. Danilo, tudo bem? Diga lá, cara. Quero lhe dizer, eu fiz minha introdução e encaminhei pro senhor pelo chat, viu? Depois você dá uma olhadinha. Tá bom. Viu? Tá bom. Outra coisa, professor, eu Você não já, vou poder assistir você, só. tá Diga, bom, pode dizer. tranquilo. Não, Diga. não só ele despedindo, hoje é o último dia de aula, rapaz. O último dia de aula de conteúdo, então, grande Porque abraço. aconteceu um probleminha comigo aqui, eu tentei resolver agora, Fique infelizmente. tranquilo, vai em paz, É tranquilo. nosso último dia de aula, mas não vai se despedir não, homem. A gente vai se ver ainda. Ora, mas ainda é o último dia de aula desse período. Eu É vou tentar história. ver se eu consigo... isso é verdade, eu vou tentar Não, conseguir fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Depois você pega a gravação e pega os slides que eu vou enviar. na hora. Aí se eu dar uma olhadinha lá na minha introdução, que eu refiz ela direitinho, Tá. entendeu? É porque Faço a hoje outra aula lá. eu fui fazer um planejamento numa outra faculdade e cheguei agora já, no final da tarde. Não, sem pressa, sem pressa. Você olha no seu tempo. Aí você olha só Tem que tá ok, eu tenho que lhe devolver logo, porque a entrega já é na próxima segunda. Eu vou lhe devolver isso amanhã à tarde, Perfeito. certeza. Perfeito. Aí eu só Professor. quero alguma coisa, não. Tá Eu bom, mandei professor. a minha Obrigado. também, professor. Tranquilo, Luna, tranquilo, fica tranquilo. Quem Eu mandou, mandei pro chat também. Carolina, fica tranquilo, eu já vi, tem 9 postagens lá. Hoje é porque eu ia fazer isso, mas surgiu um compromisso numa faculdade que eu estou fazendo o planejamento lá e eles me pediram para entregar até hoje, eu fui cuidar por causa da pressão. Oi, professor, Ok? vou pedir do senhor, viu? Foi uma honra ser seu aluno. Até Tranquilo, agora. rapaz, que beleza. Por tudo, vai por qualquer coisa. Tranquilo, cara, vamos lá. Professor, tchau, tchau. Tranquilo. Então, boa noite a todos. Vamos aguardar só mais um instantinho, porque nesse momento são 12, a turma tem 21, 23 alunos. Vamos aguardar só enquanto... Vocês tiveram aula agora há pouco tempo? Estavam em sala? Não, né? Tivemos, professor. Mas aí já acabou, ainda tem alguém lá? Não, foi online. Já acabou. Pronto, tranquilo, pois vamos lá. Então hoje é uma data histórica, hoje é o nosso último dia de aula letiva. Ontem, por causa do feriado, não tivemos a aula de metodologia, mas a metodologia está muito bem encaminhado. E hoje eu encerro com a sociologia também. A sociologia a gente foi atrapalhado por 2 feriados que caíram em segundas-feiras. Em terças-feiras. Mas, contudo, deu mais ou menos... Faltou um pequeno conteúdinho só, mas não vai fazer falta. No conjunto de tudo, foi bom. Vamos lá. Ana Beatriz, você viu sua nota publicada? Já está publicada. Ana Beatriz, cadê ela? Estou vendo ela aqui participando. Ana Beatriz Andrade. Ana Beatriz. Ok, então, professor, o que será? Então, como será a nossa prova? Na próxima terça-feira, atenção, gente, na próxima terça-feira, da mesma maneira que a gente fez a primeira prova. Na terça-feira, eu vou enviar... Como vocês fizeram a prova? Foi individual, foi em dupla? Como foi a primeira prova? Foi individual, professor. Foi individual, né? Isso. Então, dessa vez eu vou permitir fazer em duplas, tá bom assim?
Ok? Então ouviram Perfeito. direitinho? Ouviram? Quem quiser fazer individual, sem problema. Quem optar por fazer de 2, sem problema. Agora, não me bote 3, que eu já não aceito, eu não recebo. Eu tô abrindo um espaço para fazer de dupla. Porque um ajuda o outro e tudo, eu sei mais isso aqui, eu estava na aula, não sei o quê, às vezes não faltou. Então, qual é o conteúdo da nossa prova? É Karl Marx, Max Weber e pós-modernidade, esse conteúdo que a gente encerra hoje. O que eu quis sempre com a pós-modernidade foi mostrar para vocês que nós estamos realmente estruturando um novo mundo, né? Nós estamos estruturando um mundo novo. Nós estamos estruturando, deixa eu ver aqui uma postagem aqui do José Antenor, diz que está sem conseguir entrar. Agora deu certo. Pronto. Então, significa que a pós-modernidade é o finalzinho do século XX e esse início de século XXI, no qual a gente já está aí fechando 21 anos dentro do século novo. Professor Luiz Carlos, Pois não, eu poderia não. fazer uma pergunta para o senhor. Pode falar a prova, como é que ela vai ser, professor? Era isso que eu estava já começando. Vou repetir. O Boa conteúdo noite, professor. Tá, sem problema, Tenor, é isso, eu repito. Karl Marx, Max Weber, os dois últimos autores, e essa temática que a gente inaugurou na última aula. Vamos fazer 2 aulas com ela, pós-modernidade, ok? É só isso. Então, o conteúdo é pequeno. Eu estou dando a opção, José, você entrou depois, você vai poder fazer a prova. Se você quiser fazer individual, faça. Mas eu estou dando a opção de fazer em dupla, para quem quiser me entregar a prova em nome de 2 alunos ou alunas. Agora também não me mande com 3, que aí eu já vai ficar problemático. Não receberei com 3. Então eu estou dando a opção de fazer de 2, porque 2 cabeças pensam melhor. Tem 1 ou 2 questões na prova que elas são muito reflexivas, então vale 2 cabeças pensando. Eu vou pegar assim, eu vou fazer umas questões que vai exigir, pelo menos uma delas eu sei que exige bastante refletir. Então Ei, de professor, de vai 2 ter mais ou cabeças. menos quanto tempo para entregar? É assim, na terça-feira, da mesma maneira da outra vez. Eu vou fechar a prova num arquivo em PDF e vou postá-la na terça-feira às 8 horas da manhã. Então você tem de 8 da manhã até 10 da noite para me enviar essa prova, onde às 6 horas da tarde eu entrarei aqui para fazer um plantão, só para saber se tudo deu certo, se alguém teve problema com o envio. E no cabeçalho da prova, eu indico o e-mail para onde você enviar o arquivo. Então, você responda as perguntas, fecha no arquivo em PDF e me envia as respostas. Agora, eu quero todas fechadas em PDF para não ter... Agora, para você vai mandar para um arquivo particular meu, mas só para ficar uma coisa bem, né, fechada, para ninguém mexer no seu arquivo, manda fechado no PDF. Nossa, obrigado, professor. Ok, tranquilo, José. Como está seu material lá de metodologia, José? Eu não lhe vi na última aula lá. Deu certo sua Professor, introdução? eu não pago metodologia científica, não. Ah, isso aí isso aí é uma mancha na sua formação. A pessoa que não teve metodologia científica com o professor Luiz Carlos manchou o currículo. Isso é uma verdadeira lacuna na sua vida. Mas próximo ano eu pago, professor, com o senhor, se Pois é, Deus aí que é o quiser. problema, aí é que é o problema. No próximo período eu vou querer que tu me entregue uma introdução, aí você não fez, então procura ter acesso a esse material, tenta escolher logo um problema de pesquisa, tenta ver logo para você ir fabricando isso nas férias, lá em Picos. Quando Tá você bom, estiver deitado numa rede lá na fazenda comendo galinha com piqui. beleza, professor, na hora. Ah, mês de janeiro agora chega o piqui. É isso. Cadê a Ana Beatriz Andrade? Eu já chamei várias vezes. Cadê ela? Ana Beatriz.
Tá por aí? Alguém tem um zap dela aí para dizer que o professor quer falar com ela? Manda mensagem para ela aí. Oi, professor, o senhor me chamou? Que estava travando. Sua nota está publicada, veja lá. Eu acabei de ver aqui. Pois Muito pronto, está obrigada. resolvido. Deu um pouco de trabalho, mas não era culpa minha. Como eu disse, a princípio o seu nome não estava lançado e quando lançou, então agora, essa semana foi que abriu o sistema e aí... Antes eu não podia lançar porque o sistema estava fechado, mas agora, próximo da prova, o sistema já abriu de novo. Aí eu consegui colocar hoje. Deu tudo certo. Você e o menino do segundo, que também estava com esse mesmo problema. Então, nós temos agora... Tranquilo, vamos lá. Nós temos nesse momento 2, 4, 6, 8, 9, 24 alunos em sala, então é turma cheia, não precisa nem fazer chamada. Aqui estão todos. Primeiro, quem assistiu à aula da terça-feira passada lembra, a gente trabalhou a pós-modernidade, né? Pós-modernidade é uma época cultural, mas além da gente estar constatando que é uma época cultural, ela traz assim muitas novas temáticas, né? Que é interessante para a sociologia trazer essa atenção para esses novos acontecimentos, né? Então eu vou posicionar alguns slides agora para a gente fazer o conteúdo de nossa aula. Então eu vou começar... Qual é esse aqui? Eu vou começar com um mais teórico e depois eu dou um mais resumidinho. Um dos grandes problemas hoje da nossa época é a gente encontrar um autor que realmente consiga explicar que época que a gente está vivendo. E um desses autores, apareceu para vocês aí o slide, gente? Sim, professor. Então, o título é Algumas Características da Pós-Modernidade na Concepção de Gilles Lipovetsky. Esse autor, Gilles Lipovetsky, ele é um dos autores... Está muito quente, estou aqui... Ele é um dos caras que eu diria assim para vocês, que eu venho defendendo isso, que ele consegue explicar o que é que está acontecendo na nossa vida. Porque tem muitos autores que eles falam, mas não fica nada para contribuir para a gente entender nossa época. Então ele é um francês, ele foi praticamente o sujeito que anunciou essa nova era num livro que ele escreveu em 1989, e esse livro ele chega no Brasil em 92. Então vamos ver. Eu não vou botar em tela cheia, porque às vezes quando eu boto em tela cheia, o slide fica travando, aí só passa para mim, não passa para vocês, está acontecendo muito. Então vamos ler juntos. François Lyotard trabalha com o conceito-chave de pós-modernidade, fazendo uma análise das condições do saber, apontando a sua natureza conectada ao núcleo de uma mudança tanto cultural como histórica. Professor, o que é essa análise das condições do saber, para quem quiser anotar? Significa o conhecimento está hoje no centro do mundo. Ou você chama o conhecimento, ou você chama a informação, ou você chama essa palavra que ele gosta, o saber. Pode ver. Quem são as pessoas que hoje ganham mais dinheiro? Quem são as pessoas hoje que vamos dizer assim, que se destacam mais? São os criativos. Então, são aquelas pessoas que trabalham com a informação, que trabalham com o conhecimento, com a criação de novos produtos, com aquilo que a gente chama de inovação, com a criação de novas tecnologias. Então, assim, nunca o conhecimento foi tão valorizado, né, de uma maneira geral, por todas as sociedades onde nós vivemos. Então, assim, o conhecimento, ele está no centro do mundo. O que a gente chama de tecnologia deriva do conhecimento. O que a gente chama de inovação deriva do conhecimento. Então, assim, claro que isso não significa, por exemplo, no Brasil,
que a gente passou a valorizar mais o conhecimento. No caso do Brasil, pelo contrário, a gente está num período agora, que eu acredito seja esse governo que a gente está vivendo hoje, que se desvalorizou muito o conhecimento, que nunca o conhecimento teve tão pouco valorizado. Segundo tópico, Zygmunt Bauman é outro sociólogo falecido em janeiro de 2017. Por outro lado, refere-se a uma modernidade líquida, período da história em que os preceitos duros, sólidos e sedimentados da modernidade derreteram. Então, o que é líquido? O líquido é uma forma de uma coisa que se acomoda. Se você botar um líquido dentro da garrafa, ele fica dentro da garrafa. Mas se você deitar o líquido, a garrafa para cair no chão, o líquido se espalha. Então, a modernidade líquida significa que o mundo está o tempo todo se construindo, se destruindo e se reconstruindo, e depois vai construindo, destruindo e reconstruindo. E isso é a lógica, por exemplo, da inovação, né? Sempre que surge uma nova inovação, ela mata a inovação anterior, né? Quando chega uma tecnologia nova, a tecnologia velha fica obsoleta. É como se tivesse algo planejado para ser assim. Ok? O último tópico. De todo modo, embora esses pensadores usem conceitos diferentes para discorrer sobre os fenômenos da contemporaneidade, um fio une todos eles, a ideia, a mínima constatação que a gente tem que fazer na época da pós-modernidade é que ela representa uma mudança na nossa vida, né? Eu cheguei a dizer para vocês na última aula que nós estamos, no fundo, criando novos seres humanos. Eu falei até de crianças de 10 anos de idade, como elas estão saindo hoje diferentes, né? Amadurecendo mais rápido. Geralmente, a modernidade, o primeiro tópico, é conceituada como oposição e superação da tradição. Professor, o que era a tradição? É quando um costume é muito duradouro e não tem tempo para acabar. A gente não está mais nessa lógica. Muitas vezes, hoje, quando um costume surge, ele dura um ano e já tem um outro costume nascendo para suceder o costume anterior. Então, os costumes também tomaram a lógica das mercadorias, eles estão em constante transformação. Dando lugar a uma sociedade baseada na ideia de progresso científico, olha, tudo que a gente está vivendo, técnico e industrial e de valorização do novo, como a gente valoriza essa palavra novo, novidade, a nova moda, a nova coleção, o novo automóvel, a nova tecnologia, o novo iPhone, a nova roupa, e da razão como critério de validade e de certeza. Então, nunca isso, eu diria assim, no fundo, tem dois grandes conhecimentos que a gente valoriza muito, que é a ciência e a tecnologia. Foi a ciência que, em menos de um ano, nos deu a vacina do Covid-19. Em média, as vacinas, antes do coronavírus, as vacinas levavam 5 anos para serem feitas. Dessa vez, as vacinas foram feitas em menos de um ano. Então, assim, foi um salto científico muito grande. Inclusive, dizem que vão aproveitar essa tecnologia do RNA que faz a vacina do coronavírus e vão trazer para a pesquisa do câncer. E dizem que a pesquisa do câncer também vai dar um salto, claro, nos próximos anos, não vai ser assim tão rápido. A pós-modernidade, ao contrário, não pode ser simplesmente compreendida em termos de destruição do que foi instituído no passado, ou seja, não significa o fim da modernidade. Eu conversei com vocês na primeira aula que ainda existem pedaços da modernidade com a gente, né? Alguns valores ainda estão no nosso mundo. Mas uma versão exacerbada, crescida, avançada, de alguma de suas características, como o desenvolvimento técnico e a valorização do individualismo. Claro que o individualismo ele vem do Renascimento, mas não esse individualismo de hoje realmente está muito forte. Por isso, o autor Lipovetsky prefere usar o termo ele quis criar uma denominação própria. Então, em vez de chamar pós, ele chama de hipermodernidade. Ele acha que nós ainda estamos esticando, aumentando a própria modernidade antes dela chegar a um fim, realmente, para se referir a esse processo.
É a cultura do excesso, determinada e marcada pelo efêmero. O que é o efêmero? É as coisas que não param de mudar. É o passageiro, em que o sujeito, em ritmo frenético, busca a satisfação dos seus desejos. É aquilo que nos Estados Unidos a gente chama de one way, né? Tudo é descartável. Vocês já viram a comida americana? O americano tomando café da manhã? O suco vem em caixa, o cereal vem em caixa, a fruta vem dentro de uma embalagem. Então, assim, o americano, a impressão que eu tenho que lá é que não tem feira lá, tudo é uma mercadoria fechada dentro de uma caixa. E isso produz um volume de material descartável muito grande, um volume de lixo muito grande, né? Porque é uma sociedade feita para as coisas não durarem, é feita para se usar e descartar. No livro, no terceiro tópico, o Lipovetsky tem um livro chamado A Era do Vazio. Chama a atenção para a fragmentação da sociedade e seus costumes, o consumo, o hedonismo, o individualismo e a urgência de um novo paradigma social. O que é esse novo paradigma social? A pós-modernidade. Então, a gente está criando uma nova explicação da vida humana no Ocidente. Então, toda essa visão é muito ocidental, essa que nós estamos falando, né? Da cultura ocidental. O Oriente ainda continua muito preso àqueles costumes milenares que eles têm para o lado de lá. Um individualismo exacerbado, numa intensa busca do seu bem-estar e uma supervalorização do eu, né? O indivíduo torna-se frágil e vulnerável à medida que se fecha para o outro e emerge dentro de si. Esse individualismo, estimulado pelo consumismo, foi esvaziando o sujeito a tal ponto que sua força para lutar pelos ideais comunitários foi se enfraquecendo. Então eu vivo dentro do meu quarto, com minha internet, meu Spotify, meu Netflix, minha calça Prada, meu perfume Donna Karan New York. Então, assim, você se fecha dentro de você mesmo com os seus produtos, você fica vivendo de si mesmo. A pandemia, então, ela reforçou muito isso. Em certa medida, houve uma transferência da responsabilidade política para os partidos, né? Porque a política ainda não deixou de ser representada por partidos, em lugar nenhum do mundo. Com efeito, o sentido da esfera pública, né? Dessa coisa de viver em público, de viver nas ruas, aquilo que eu falei da Grécia, no primeiro dia de aula em sala, foi se esvaziando. O interesse mais importante para cada indivíduo está agora envolvido, quase que exclusivamente com o seu mundo, cuidando das suas particularidades. Então, assim, a grande moda, gente, é a solidão. A solidão, ela nunca teve tanto em moda. Apatia política. Só para vocês terem uma ideia, agora, no período do Donald Trump, nos Estados Unidos se valorizou mais a questão das eleições, porque ele também fez um conflito tremendo lá. Mas na eleição do Obama, só 10% dos americanos tinham ido nas urnas votar. Então era um período de tanta apatia que os americanos não foram nem votar, não saíram nem de casa, continuaram levando sua vida normal, ou foram para uma praia, foram fazer um passeio, mas não foram votar. Assim também as instituições, as organizações, até mesmo a família, a igreja e o saber foram muito esvaziados. Há uma desvalorização dessas instâncias e uma descrença geral capaz de transformar a sociedade em uma grande massa de apáticos. O esvaziamento e o enfraquecimento das sociedades em relação aos ideais políticos e coletivos parece ser muito generalizado. E isso foi que deu margem para alguns líderes autoritários estarem entrando com tanta força em todo o mundo. Não é um problema de um ou outro país. A sedução do consumo. Lipovetsky vê o mundo pós-moderno não como alienação, mas admite que haja um controle suave que não é totalitário nem mecânico. Que controle é esse? É o controle dos algoritmos, é o controle dos computadores, é o controle das redes sociais. A mola mestra do consumismo está num processo chamado de sedução. Cultura das celebridades, das grifes, dos estilos de vida, ser eternamente jovem, síndrome de Peter Pan, que queria ser criança o resto da vida. Sem qualquer dúvida, quando tiver uma frase entre aspas, é porque eu estou tirando direto desse livro dele que eu citei aí um slide atrás.
Sem qualquer dúvida, os indivíduos adotam os objetos, as modas, as fórmulas de lazer elaboradas por organizações especializadas, porém, de acordo com suas conveniências, aceitando isto e não aquilo, combinando livremente os elementos programados. A sociedade do hiperconsumo. Outro modo de se aproximar da caracterização da pós-modernidade é através do consumo. Então, o consumo é um dos valores. Eu contei isso no primeiro dia de aula, onde eu apresentei a temática. O poder do consumo cria em torno do homem um sistema de representações e, por intermédio dos artefatos produzidos por ele, produtos e serviços, de forma coletiva, compartilha e atua na vida dos indivíduos. Nessa esteira, Lipovetsky afirma que, na era contemporânea, o sujeito perde seus referenciais, não tendo mais identidade fixa. Os seus princípios morais e valores sociais não encontram mais lugar onde se fixar. Então, professor, o que é isso, professor? Nós estamos desorientados. No século XX, a humanidade no Ocidente tinha uma espécie de um projeto. Vários filósofos utilizam o termo projeto de vida. A gente sabia mais ou menos onde ia chegar. Mas agora, no início do século XXI, na pós-modernidade, pela primeira vez a humanidade não sabe para onde está indo. Ela só sabe que está indo, não sabe para onde. Ele vive sem sentido, vagando em busca de seu lugar ao sol, sem rumo certo, seduzido pelas novas formas de consumo, modismos, essas coisas aí. Geralmente, o consumo pode ser entendido como modo de satisfação das necessidades através de mercadorias, né? Então, assim, a felicidade é uma sacola do shopping center, né? Cheio de grifes. Consumismo, no entanto, seria quando o consumo se dá de forma compulsiva e descontrolada. O gasto é direcionado para bens considerados supérfluos. Então, assim, será que você precisa mesmo disso? É uma pergunta que às vezes... de todas as mercadorias na pandemia que não diminuiu as vendas, foram as mercadorias do alto luxo, né? As bolsas de 30 mil reais, as roupas caríssimas. Então, assim, os artigos de luxo não tiveram crise nem durante a pandemia, mesmo com as lojas fechadas, se vendia pela internet. Todavia, é preciso estabelecer claramente que não são os objetos e produtos materiais que são objetos de consumo. Estes são apenas objetos de necessidade e satisfação. Aí você tem que ver se aquele novo produto que você adquiriu, ele entrou nessa lógica da necessidade e da satisfação. Os objetos são utilizados e logo são substituídos por outros signos, imagens, logotipos, marketing. Toda essa indústria se especializa na aceleração do tempo de giro por meio da produção e venda de imagens, né? O consumismo de massa acelera a produção dos objetos. Essa aceleração tem como efeito a perda do valor de uso do objeto, ou seja, sua durabilidade e seu descarte, que eu falei um pouco atrás. Lipovetsky, em seus estudos sobre a era atual, trabalha com o conceito de hiperconsumo. Em um livro chamado A Felicidade Paradoxal, tem para baixar na internet, aborda que o ato de consumir, se não traz felicidade, ao menos fornece satisfações ao sujeito. Esses instantes de satisfações são denominados pelo autor de felicidade paradoxal. Por quê, professor? Porque a gente nunca fica satisfeito, por mais que saia com a mão cheia de sacolas. Porém, essa felicidade, ela é efêmera, é passageira, e termina no próprio ato de consumo. Muitas vezes a pessoa volta àquela loja que ela gosta só para voltar, para fazer a compra, porque aquilo faz ela se associar a algum modelo que ela tem em mente de felicidade, alguma coisa assim. Antigamente, os bens de consumo serviam como símbolos de status. Agora, os objetos são postos à disposição das pessoas. Os objetos ou mercadorias nesta fase não são buscados como meio de diferenciar do outro. O que se espera deles é que proporcione mais liberdade, sensações, novas experiências, melhoramento da vida física.
O que dá base à dinâmica consumista é a busca das felicidades privadas, que se apoiam nos recursos corporais e relacionais, em uma saúde ilimitada e em uma conquista de espaço-tempo identificado à pessoa, ou quando você também se identifica com aquilo que a gente chamou um pouco atrás de celebridade, né, de pessoas famosas, de atores, atrizes, cantores, alguma coisa por aí. Hoje é evidente que tanto os jovens quanto os adultos das novas classes buscam comprar uma marca e não um produto. A explicação para isso é, segundo Lipovetsky, porque o consumo parece estar desprendido do código simbólico. É importante deixar claro que o desejo de reconhecimento social, de se exibir e de se classificar dentro de um grupo, né, não foi abolido, porém o que prevalece é um prazer narcísico que se beneficia de sua própria imagem. Então a pessoa termina, vamos dizer, gerando gratificação com o consumo para si mesmo. Eu vou imediatamente postar esse slide aqui para que já fique no material. Oxi, professor, já acabou a aula já? Não, cara, é porque eu gosto de fazer isso logo, porque às vezes... calma, peraí. Às vezes eu esqueço de postar e digo assim, eu vou mandar depois. E aí depois eu não me lembro. Eu gosto de botar logo, bem aqui no bate-papo, porque uma vez botando no bate-papo, ele já cai lá no material direto, você entendeu? Tá certo, professor. Já cai lá no material direto, que vai para a lista de... Ali tem uma lista de materiais, né, do material geral chamado. Olha esse slide aqui, caprichado, para o último dia de aula. Tem várias maneiras, se você não quer chamar pós-modernidade, você pode chamar com essas tipologias aqui, mas o mais conhecido, apareceu para vocês aí, gente? O mais conhecido é pós-modernidade, mas você pode chamar de... Apareceu o slide, gente? Tá aqui, professor. Apareceu, Tá. professor. Ok. Sociedade da informação ou sociedade do conhecimento. É outra maneira de você chamar, mas é menos científico, né? Apesar de que sociedade da informação é muito ligado a um comunicador canadense chamado Pierre Levy, que também ele é um dos grandes teóricos da pós-modernidade. Então vamos tentar entender isso aqui, ó. É a nossa vida agora. Não tem como a nossa vida não passar mais pelos computadores. Tudo que a gente faz em termos de ensino, aprendizado, comércio, trabalho, né, relações humanas, relações sociais, será intermediado por meios eletrônicos informatizados. Não tem mais volta isso. Nas últimas décadas, transformaram-se substancialmente as formas de produzir e distribuir bens materiais e imateriais. Bens imateriais são bens simbólicos, informação, saber, mídia, marketing, moda, conhecimento com imagem, produtos com a questão da simbologia. Destaca-se particularmente o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias e inovações relacionadas, em especial as tecnologias da informação e comunicação, que tem um código científico chamado TIC. É muito importante, porque na turma de vocês eu não me lembro, mas no segundo bloco hoje tem pelo menos 5 alunos pesquisando telemedicina, telesaúde, o que mudou na vida dos hospitais com a entrada dos computadores. Então eu tenho pelo menos 5 alunos que eu oriento, que trabalha isso no campo da medicina, que irão conferir novo estatuto à informação e ao conhecimento como fatores de competitividade, hegemonia geopolítica e desenvolvimento socioeconômico. Então não tem mais volta nisso aí. Nós brincamos muito de computador. Tempo atual definido em termos de sua relação com a informação e o conhecimento. Informação e conhecimento como principais ordenadores de um novo modo de desenvolvimento que dá nova face ao capitalismo. Ou seja, a gente não está modificando o sistema econômico político.
A gente continua no capitalismo. O capitalismo fez agora 521 anos de existência. Então, a gente não está alterando o sistema, a gente está fazendo o sistema trocar de roupa. A gente está modificando a maneira de trabalhar, a maneira de se relacionar, a maneira de produzir, ok? Então, a mudança é dentro do próprio sistema. Fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento de informação e da comunicação de símbolos. E aí nós chegamos numa terminologia que é muito utilizada hoje, que é o chamado pós-industrial. Professor, o que é o pós-industrial? É o que vem depois do período industrial, ou seja, uma sociedade fortemente estruturada em prestação de serviço. Hoje, o Brasil, 60% da nossa grana em termos do Brasil todo é o setor chamado serviços. A indústria hoje tem mais ou menos 24% de tamanho e a agropecuária é mais ou menos aí uns 15% hoje. Por que a agropecuária se destaca, aparece muito na televisão, a agro é pop? É por causa que é um setor que exporta. Então, a importância deles, fortemente, é essa visibilidade de fazer exportação. O setor grande aqui dentro hoje, que emprega mais trabalhadores, é o setor de serviços, principalmente quando vem de mão dada com computador, com essa coisa aí. Então, a gente chama de pós-industrial. Então, pós-industrialismo, esse conceito significa a valorização do conhecimento e da informação na estrutura de poder, na desindustrialização do emprego. Professor, o que é desindustrialização? É diminui os empregos na indústria e aumenta os empregos no setor de serviço. Antes da pandemia, vou dizer para vocês um dado, antes da pandemia, então eu nunca mais vi esse dado, o Brasil abria, em média, 8 mil salões de beleza por mês no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cosmético do mundo, passou o Japão. Só que o Japão tem 320 milhões de habitantes, e aqui só tem 214, e as pessoas consomem mais cosmético que o Japão, então aqui cosmético é uma obsessão. É uma coisa, então assim, 8 mil salões de beleza em média por mês antes da pandemia. Então, assim, é um setor, assim, que tem uma capacidade de gerar dinheiro muito grande. Terceiro tópico, fonte de produtividade, acha-se na tecnologia de geração de conhecimento e processamento de informação e da comunicação de símbolos. Por exemplo, a gente pensa que o sucesso da Amazon, a empresa Amazon, é em negócio de entrega de mercadoria, encomenda. Não. A Amazon, ela domina dentro dos Estados Unidos, aqui dentro do Brasil, não. Aqui dentro do Brasil, o forte é o Google, o forte é a Microsoft, mas nos Estados Unidos, eles fazem muito trabalho do que a gente chama em informática de encanamento, né? O tal do browser. Eles fazem muito entroncamento, né, de transmissão de informática em gigantescos bancos de dados, né? Então, a grana da Amazon nos Estados Unidos é com informação. É claro que eles trabalham também o setor de entrega, mas não é o forte dele nos Estados Unidos. O forte deles lá é trabalhar com a questão de transmissão de dados. Continuando no último tópico, deslocamento das forças produtivas do fazer para o saber. Então, o que é mais valorizado não é fazer, não, é conceber um produto, é conceber uma informação, é conceber uma prática de um serviço, é uma forma de pagamento como esse Pix aqui no Brasil, que foi uma criatividade, né? Economizou muito dinheiro das pessoas que pagavam taxas para transmitir dinheiro. Então, foi assim um estalo de criatividade. Aumento da produtividade do trabalho, com a apropriação planejada e sistemática do conhecimento ao fazer, aperfeiçoando o que já existe, as ferramentas, processando produtos e criando tecnologias da produção de bens até a informação. A sociedade em rede. Então, a partir de agora, eu vou estar discutindo, baseado num autor, ele é o maior sociólogo da Espanha hoje, vem sempre ao Brasil. Isso aí é título de um livro dele, ó. Apesar do livro ser desse ano, 1996, mas é um livro 100% atualizado, né? Então, ele vem muito ao Brasil, é o maior sociólogo hoje da Espanha. E é um estudioso de internet, de sociedade intermediada por computadores. A revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação
mudanças na base material e social. Então, está alterando nossa vida. Contorno de uma sociedade globalizada e centrada no uso e na aplicação da informação. Também já ficou evidenciado na nossa conversa que existe um novo paradigma tecnológico que hoje é baseado na informação, eu falei bem no início. Cerne da transformação que estamos vivendo na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, processamento e comunicação, geração e distribuição de energia, foi o elemento principal na base da sociedade industrial. E agora o desafio maior é fazer tudo isso com a questão do meio ambiente ainda, no meio disso tudo. Então, é produzir cada vez mais, poluindo e destruindo o meio ambiente cada vez menos. A gente ainda não pegou a maneira de fazer isso corretamente, mas nos próximos anos a gente vai se encaminhar para isso. O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, olha aí, ó, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivo de processamento e comunicação da informação em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Ou seja, uma inovação surge, uma nova inovação se gruda a ela, e aí daqui a 2 anos mais uma nova inovação. Então, assim, as inovações, elas não param mais de ser aperfeiçoadas, porque parece que se tornou a lógica do sistema ficar aperfeiçoando o que já existe de maneira tecnológica. Definição de tecnologia, uso de conhecimentos científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível. Estou botando aí até a página do livro. A sociedade em rede ainda. Emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em torno das novas tecnologias de informação, mais flexíveis e poderosas, possibilita a própria informação se torne o produto do processo produtivo. Ou seja, já tem gente vendendo informação. Quando eu digo gente, é muitas empresas e pessoas envolvidas nisso, né? Se eu compro e vendo ouro, eu posso comprar a informação da cotação do preço do ouro. Se amanhã eu vou fazer um trabalho de campo na minha fazenda, eu posso assinar um site de um satélite para saber se amanhã vai chover ou não lá na região da minha propriedade, para eu economizar em sementes e fertilizantes e outros materiais, em salários de trabalhadores, porque se eu soubesse amanhã vai chover forte na minha área, eu não vou fazer um trabalho de campo e vou adiar para quinta-feira. Dispositivo de processamento de informações ou o próprio processamento. Então, isso é a economia em rede. Aliás, bolsa de valores não fecha, tá claro? Ó? Porque quando a bolsa de valores no Brasil está fechada, a do Japão está aberta, a da China está aberta. E quando fecha no Japão, fecha na China, abre Nova York, abre o Brasil e abre a Europa. Ou seja, bolsa de valores é 24 horas. Não tem fechamento. Revolução da tecnologia e da informação foi essencial para a implementação de um importante processo de reestruturação do sistema capitalista. Ou seja, aquilo que eu já tinha falado, o sistema está trocando de roupa, mas ele continua sendo o capitalismo. Ele está mudando a maneira de trabalhar, a maneira de produzir, a maneira de se relacionar, a maneira de consumir, a maneira de produzir mercadorias, a maneira de produzir cultura. Tudo isso está sendo alterado. A partir da década de 80, porque a década de 80 é o período que eu delimitei como o início da pós-modernidade. A geografia da ciência e da tecnologia deve surtir grande impacto sobre as sedes e as redes da economia global. De fato, observamos uma concentração extraordinária de ciência e tecnologia no número menor de países da OCDE. Professor, o que é OCDE? São os 35 países mais ricos do mundo. O Brasil está dentro da lista, mas até agora não foi aceito, viu? O Brasil tem 2 países disputando para entrar nessa OCDE de maneira concreta, é a Argentina e o Brasil, né? Mas até agora, nesse momento, quem decide isso é o presidente americano Biden. Parece que o Biden está mais apto a botar nesse momento a Argentina, porque o Brasil está com problemas aqui econômicos e talvez o Brasil fique para uma outra vez. Mais uma vez, o Brasil fica para uma outra vez.
A sociedade em rede, base material da sociedade da informação. Informação é a matéria-prima, eu vou ler só os títulos. Penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias, uma série de coisas, redes sociais, a maneira de trabalhar. A lógica de redes, né? As empresas trabalham assim, a indústria trabalha assim, as universidades trabalham assim. Todo o grupo aqui, Estácio, que faz parte, a Wyden, Teresina, e a IDOMED, que é o curso de medicina, eles utilizam a mesma rede em todo o Brasil, é uma mesma plataforma. As empresas agora, elas estão todas com uma tal de uma plataforma. E alguns autores já citam o nome do sistema como capitalismo de plataforma. Os hospitais têm plataforma, as clínicas médicas têm plataforma. Os locais que fazem exame médico têm plataforma. O número 4, o paradigma da tecnologia da informação é baseado na flexibilidade. O que é flexibilidade, gente? É a capacidade constante de mudar. É isso, flexibilidade. De inovar, mudar, modificar. E número 5, a crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema integrado, que eu chamei de plataforma. A sociedade em rede, ainda Manuel Castells, o paradigma tecnológico baseado na informação, é o novo princípio de desenvolvimento econômico, redes interligadas. Então, isso aí eu vou passar mais rápido, que vocês conhecem, já. Então, assim, vivemos cada vez mais em uma era informacional, uma sociedade na qual todos os processos sociopolíticos culturais envolvem uma gama cada vez maior e mais diversificada de informações. A gente tem consumido muita informação em portais de notícia, redes sociais, e nunca esquecendo televisão, Netflix, todo esse manancial de coisas, e streaming, essa coisa aí que não tem mais volta também. No último tópico, relação tecnologia-sociedade. Papel fundamental do Estado, seja promovendo, interrompendo, liderando a inovação. Por exemplo, o Brasil, qual é um grande problema do Brasil nisso tudo, para a gente não deixar de falar na gente? É que nós não temos tecnologia própria. Então, assim, foi uma tremenda besteira. A gente gastou muitos anos em agricultura, se desenvolveu, o Brasil hoje é fortíssimo em agricultura, mas o que está decidindo a vida hoje não é agricultura, é informática. Então, se a gente tivesse nossos próprios cientistas, a gente dependeria menos da tecnologia que vem, né, de fora, estrangeira. As sociedades estão se informatizando e se conectando em rede. As definições e a forma com que trataremos a propriedade informacional são instrumentos decisivos para a regulação social. A indução distributiva de riqueza e poder para sua concentração. O cyberespaço está em disputa. Nesse momento, por exemplo, nós começamos, foi detonada mais ou menos uma semana, as concorrências do tal do 5G, né, no Brasil. Esse 5G, gente, vai revolucionar demais várias coisas. A maneira de trabalhar, a maneira de estudar, né? A maneira de se teletransportar. Eu poderei dar uma palestra lá na Austrália, estando dentro da minha casa, num estúdio, onde eu irei gravar a imagem do meu corpo falando e vou mandar através de hologramas lá para a palestra da Austrália. E eu serei exposto num telão com um holograma com o meu tamanho natural e eu falarei em público sem estar na Austrália. Os congressos médicos logo vão experimentar esse tipo de coisa. E aí não se impressione que isso aí não é mais futuro, não. Isso já é hoje, tá? Chega da gente estar falando desse negócio, no futuro. Que futuro, rapaz? Nós já estamos nesse futuro que se falou tanto no século XX, que era o futuro tecnológico, a gente já chegou nele. Não é negócio de para daqui a pouco, não. Nós já estamos nele. Ok? Então vamos parar desse negócio de ficar. Mas, rapaz, o título aqui, só um minutinho.
Vou tirar bem aqui só para eu tentar. Vou botar o slide logo na. Vou botar o slide. Peraí. Tá informação. Sai do espaço. Peraí, deixa eu só dar uma olhada no negócio aqui. Peraí, gente. Só um minutinho. Não, não é esse aqui não. E onde é que foi ele? Não, mas rapaz, eu perdi o bicho. Peraí, cara. Peraí. Só um minutinho, gente, que eu tô aqui. É esse aqui, não. Eu tô querendo resgatar bem aqui para onde é que... tá aqui, cara. Sociedade da Informação e do Conhecimento. Pronto. Então eu vou publicar logo ele bem aqui no nosso bate-papo, para a gente não perder tempo, para que eu possa ficar para mandar depois. E para depois não vai, aí dá problema. Se depois não for, aí vai dar problema. Ó, o segundo slide, nesse momento, postado no nosso material. E vamos para o último slide, o chamado A Despedida, nome dele. O fechamento da tampa. Oi, pois não. Tem como o senhor me ajudar com a introdução? Que próximo eu vou ter que fazer, né? Pois é, cara. Então, o que é que você tem que fazer? Pegue todo o material que está com o pessoal de metodologia. Beleza, tem modelos, tem slides, por aquilo ali você faz tranquilo, basta pegar. Quem tem todo o material, transferir para você, alguém que possa entrar lá. Professor, deixa eu te perguntar, o senhor tem tudo isso aí na disciplina de metodologia aqui no Teams? Tem. É só Tem você como pegar não só para eu baixar, não? Porque aí não pode, por causa do problema que eles estão fiscalizando isso aí depois vão me culpar de tu ter entrado lá. É melhor você pegar uma amiga aí que possa entrar lá. A Facid, ela tá muito forte nessa questão de nos cobrar uma determinada forma de condução e eles não querem que a gente faça isso, então eu não vou vacilar numa brincadeira dessa. Beleza. Surgiu um slide novo aí? Sociedade da Informação, Sociedade em Rede e a Cultura na Virtualidade. Apareceu, gente? Surgiu, professor. Pronto, vamos lá. Eu não vou botar a tela cheia porque ele costuma... ele congela. Então, assim, um desafio. Quantas horas por dia você utiliza a rede por meio de computadores e celulares? Cada um de vocês. Eu acho que é desde a hora que acorda, a hora que vai dormir. É no mínimo 12 horas. Não tem porquê, é simplesmente... É por aí. Então é uma constatação, eu não estou aqui negativando, eu não estou fazendo crítica, não. Eu estou querendo mostrar que é assim mesmo. E essas temáticas, elas ainda estão muito cheias, assim, vamos dizer que a gente chama de... Não há evidências fortes. Como assim? Eu vejo artigos condenando crianças que pegam em jogo eletrônico antes de 6 anos... E eu vejo artigos defendendo que a criança com menos de 6 anos pode usar jogo eletrônico. Então, assim, tem os defensores da informática forte de um lado e tem os críticos e que condenam do outro lado. Então, assim, é preciso os anos passarem mais, os próximos anos, para a gente ter mais estudos firmes. Agora mesmo tem um livro... porque é o seguinte, os neurobiologistas, que envolvem um pouco a área de vocês da neurologia, eles têm dito que a cognição, então a capacidade de usar a inteligência diminuiu, e existe pesquisas assim com um volume de pessoas muito grande. Agora, eu ainda quero esperar, mas eu não consigo ainda dizer isso abertamente numa sala de aula, porque eu ainda quero ver mais estudos. Quando isso estiver provado mesmo cientificamente, eu serei também mais um a divulgar. Mas nesse momento tem os que condenam e tem os que defendem. Então o fenômeno ainda não está muito evidenciado, eu vou esperar. Quantas horas por dia você utiliza a rede por meio de computador e celular? Na pesquisa do G1, passam 6 horas em média por dia na chamada web, nas redes de computador. Eu peguei isso aí no G1.
Você imagina como seria a sua vida sem essas conexões e esses aparelhos? É muito... Voltar para trás seria muito difícil. Tem pessoas que sentem falta. Muitas vezes, quando você está num lugar, tipo, um lugar que você está só, é um companheiro ali para estar dialogando com você mesmo, imaginário. Imagine uma coisa que você só consegue fazer dessa maneira por causa da internet. Vejam aí, ó. Vê como é que tá? A gente, agora, eu só não gosto dessa coisa da gente estar deixando de pensar para ir buscar uma resposta no Google. Então, realmente, eu acho que aí realmente emburrece. A pergunta que tem que ser feita é: será que os computadores estão deixando a vida humana melhor ou eles estão fazendo a gente regredir? E aí cada um tem que responder isso individualmente. Como eu disse, perguntas mais de um todo ainda não existem assim facilmente. Indubitavelmente, a rede mudou as nossas vidas. Há 30 anos nós nos perguntávamos: para que usaremos computadores? Agora a questão é: por que nós não usamos os computadores? Instrumento de comunicação livre, a internet, criado de forma múltipla por pessoas, setores e inovadores. Novo espaço de vivência e de interações que transforma práticas e significados sociais. O foco é principalmente as redes sociais. Ó, o Brasil, vou dar outra para vocês. O Brasil, ele só tem 214 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 360 milhões de habitantes. O Japão tem 320. E o Brasil hoje é a segunda maior audiência de Facebook no mundo. Então, aqui colou mesmo, aqui o brasileiro colou, viu? Logo porque redes sociais é um lugar onde tem muito fuxique, o brasileiro é muito fuxiqueiro, assim caiu com uma luva. Falar da vida dos outros, observar a vida dos outros, então isso foi. Caiu com uma luva aqui no Brasil. O YouTube, são 35 horas do vídeo por minuto. Então entra no YouTube, 35 horas de produção de vídeo por minuto. São 50.400 horas de vídeo disponibilizado no YouTube. Twitter, em seu auge, na virada do ano de 2010 para 2011, já atingiu 6.939 tweets por segundo. Só que hoje isso aí multiplica por 10. Facebook, 900 milhões de usuários ativos. Esse meu dado aqui, ele tem uns 10 anos já. É o terceiro país em habitantes, perdendo apenas para a China e a Índia em termos de audiência de Facebook. Mas, na atualidade, o Brasil é segundo lugar, só perdendo para o lugar sede, os Estados Unidos. Aí vamos a alguns autores. Primeiro, um autor chamado Pierre Levy. Ele é um comunicador canadense, foi ele que criou, olha aí ó, a importância, ele criou a palavra cybercultura, então não tinha sido falado antes dele. Ou cyberespaço, que significa rede, uma intercomunicação mundial de computadores, material mais humano, mais informações. Continuando com esse autor, cybercultura é o conjunto de técnicas, materiais intelectuais, práticas de atitude, de modo de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço, exemplo, esses que a gente já citou. As tecnologias têm um impacto, o impacto não é adequado, tecnologia ao invés de tecnologias ao invés de tecnologia. Determinante ou condicionante, uma hora uma coisa, outra hora outra, né? Se for determinante, melhor, porque condicionante aí está nos manipulando, não é bom. Houve também uma aceleração, o tempo parece que está passando mais rápido. Eu consigo ir na China, sentado na minha casa em Teresina, e isso tudo está formando uma coisa que esse autor aí, chama de inteligência coletiva. É uma espécie de um volume muito grande de informações disponíveis para qualquer pessoa que possa ter acesso. A infraestrutura técnica do virtual. O interesse pessoal cresce, é uma soma de digitalização com memória e transporte. O digital e a virtualização do saber, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, uma aula virtual. Sobre só o que é virtual? Virtual é a capacidade de eu me transportar para um outro lugar. Ó. O Luiz Carlos está aqui na minha casa e eu estou entrando na casa de vocês. Via o quê? Via imagens, voz e dados. Então, eu estou chegando aí
em 3 momentos, e eles chegam juntos, não é separados. A interatividade vista como um problema, hoje menos, o ciberespaço, a virtualização da comunicação. O universal sem totalidade, porque você sabe de todo mundo, mas ao mesmo tempo tem lugares que não entram nessa universalidade, como a África, né? Grande parte da África não está na globalização e nem está na internet. O movimento social da cybercultura, que são todas aquelas pessoas que defendem a cultura dos computadores. O som da cybercultura, a arte da cybercultura, a chamada arte digital. E a nova relação com o saber, a aula remota, o ensino à distância, a teleconferência, essa coisa toda. As mutações que estão tendo na educação e no saber, as árvores do conhecimento, porque a internet ela faz isso aqui, ó, ela faz uma ramificação, ela faz aqui o que a biologia chama de rizoma. Então, tudo se enraiza em rede. Um instrumento para a inteligência coletiva da educação e na forma. O ciberespaço, a cidade e a democracia eletrônica, porque já existem políticos que mandam propaganda para e-mail, por spam. Redes sociais permitem o surgimento das comunidades virtuais, ao mesmo tempo a privatização da sociabilidade. O que é isso, professor? É quando eu privatizo as pessoas que vão relacionar comigo. Eu vou aderir a elas, elas vão aderir a mim, então fica uma comunidade fechada, que só é aberta se você adicionar, senão, e geralmente tende a agrupar pessoas que têm os mesmos interesses, a mesma maneira de ver o mundo. Relações com laços fracos e laços fortes, depende do momento. Ajuda as pessoas com fraca sociabilidade. Tem muita gente que sofria desse negócio que a gente chama de timidez, mas quando estão nos computadores, eles conseguem pelo menos interagir minimamente e não ficam tão solitários, né? As pessoas não limitam sua vida social pelo uso da internet, mais relações sociais físicas, mais se utiliza a internet, mais amigos virtuais se faz. Então, aí eu passo a fazer um estudo das redes sociais, né? A internet como meio de comunicação, eu vou deixar apenas para vocês lerem. O aumento do fenômeno do individualismo, já que você está se fechando em casa, com pessoas que têm os mesmos... É difícil a gente se comunicar com pessoas que... Mas na vida física também é assim, né? A gente tende a aderir às pessoas que concordam com a gente em gosto nas mesmas coisas, né? A questão da mudança nos movimentos sociais, novos movimentos sociais se fortalecendo, principalmente o feminismo, o movimento negro, a ecologia, né? E aqui está a referência do nome dos 2 livros, ó. O Galáxia da Internet, do Manuel Castells, que eu colhi essas informações para fazer o livro. E o livro Cybercultura, do Pierre Levy, um livro que é da editora 34, do ano de 99, mas, como eu disse, são 2 livros plenamente atualizados. E eu já imediatamente vou postar esse slide logo, para a gente não perder aqui a gente não perdeu o embalo. E assim, solenemente, eu declaro encerrado o conteúdo da nossa disciplina. E esse momento é o momento final. Eu me despeço de vocês na disciplina Sociologia, dizendo para vocês que na semana que vem, na terça-feira, eu vou dispor o slide da prova em torno de 8 da manhã ali, amanhecendo o dia, 8 da manhã. E vou deixar ele disponível para postagem até as 10 da noite. E vou nomear um site para você, um e-mail para vocês enviarem. Que via de regra foi aquele mesmo e-mail anterior. Né? E que a nossa prova poderá ser feita individualmente, quem quiser fazer, ou quem quiser se juntar de 2, pode. Agora, não me entregue trabalho com 3, que aí será realmente
problemática. Eu vou criar as regras no cabeçalho da prova, eu vou delimitar as regras, ok? Estão dizendo para vocês lembram ainda... Pois não, Antenor? O senhor pode me mandar pelo privado do Teams, aquele negócio que o senhor falou? Sim, é só você me mandar uma mensagem, manda uma mensagem para mim no privado, dizendo, Beleza. professor, me mande o material de metodologia, eu lhe mando todinho. Mas Tá só bom, agora eu vou agora para outra faculdade, então eu te mando isso amanhã, viu? Hoje, mas não dá mais, que eu já vou dar aula em outro lugar agora. 7h30 entra ali numa outra faculdade. Então, dizer para vocês, gente, que foi um enorme prazer. Vocês lembram da primeira aula, lá na aula física, que nós entramos todo mascarado. E hoje nós chegamos ao final da nossa disciplina. É uma disciplina que contribui para que os alunos do campo médico tenham assim, um panorama da questão da sociedade. E eu tomara que eu tenha contribuído aí nessa parte com a formação de vocês, desejando a todos boa sorte nas provas, em todas as provas. Agradecendo, então, o comparecimento de todos, que em todas as minhas aulas faltaram muito poucos alunos, praticamente sempre o comparecimento foi muito bom. Então, agradecer a vocês, não tenho absolutamente nada a dizer de vocês, e eu tomara que eu tenha contribuído na formação de cada um. Muito obrigado. Valeu, professor, foi um prazer. A gente agradece, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigado, gente. Tranquilo, gente. Então, a gente vai se encontrar no período que vem para o segundo... A disciplina no semestre que vem se chamará Redação Científica. Então, nós vamos fazer o referencial teórico. Pediria para cada um de vocês, mesmo quando estiver de férias... Alguém está com o telefone aberto aí. O Antenor. Quando vocês estiverem mesmo de férias, Almira, Joana... Mesmo quando vocês estiverem de férias, vocês, ao passar por algum artigo, algum material que possa ser usado no trabalho de vocês, salvem isso no pendrive para que vocês possam usar no primeiro período de 2022. Tá bom? Então, muito obrigado. Certo, muito obrigado. professor. E até a próxima. Prazer, você é o cara. Valeu. O cara é o Obama, rapaz. O Obama. Tranquilo, gente. Um grande abraço. Boa semana para todos. Tchau, professor. Valeu. Tchau, gente. Tranquilo.